Olá, eu sou a Vanessa, graduanda de Educação Física, e eu tô aqui para contar um pouco sobre ansiedade, que foi o tema que eu escolhi, e como a ansiedade ela pode estar relacionada ao desempenho de um atleta. A maioria das informações dessa apresentação, elas foram todas tiradas do livro Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício. Primeiro eu vou falar um pouco do conceito de ansiedade, né? Depois vamos entrar um pouco mais a fundo no assunto, trazendo componentes presentes na ansiedade. Depois a gente vai relacionar a ansiedade e desempenho, trazendo também um artigo sobre isso. Então, antes de tudo, eu trouxe o significado que está presente no dicionário online da língua portuguesa. Ele traz que a ansiedade é um substantivo feminino que significa desconforto físico e psíquico, agonia, aflição e angústia. E relacionado à psicologia, diz que é uma condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. O conceito que o livro traz de ansiedade não é muito diferente. O livro diz que a ansiedade é um estado emocional negativo em que sentimentos de nervosismo, preocupação e apreensão são associados à ativação ou excitação do corpo. Mesmo que a ansiedade ela seja percebida como negativa ou desagradável, não influencia necessariamente no desempenho de forma negativa, né? Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Então, aprofundando um pouquinho mais na ansiedade, a gente tem divisões, né? Então, a gente vai diferenciar a ansiedade cognitiva da ansiedade somática e também o estado de ansiedade do traço de ansiedade, sendo que a ansiedade cognitiva e a somática ela também estão presentes dentro do estado de ansiedade e também dentro do traço de ansiedade. Então, o livro ele traz que o estado emocional do estado de ansiedade é um estado emocional temporário e altamente variável, de sentimentos conscientemente percebidos de apreensão e tensão associados à ativação do sistema nervoso autônomo. Então, dentro do estado da ansiedade, a gente tem o estado de ansiedade cognitivo e o estado de ansiedade somático. O estado de ansiedade cognitiva, ele vem da parte psicológica, né, da parte dos pensamentos. Normalmente pensamentos, na maioria deles, catastróficos, né, pesados, de que vai dar errado, né, que os atletas têm antes das competições. Muitos atletas, na verdade, né, não todos, mas muitos atletas demonstram ter. Que quando ela assume um caráter de muito peso, né, esses pensamentos, de muita presença, de muita angústia, acaba promovendo a ansiedade somática. O que é essa ansiedade somática? São reações super incômodas, como taquicardia, sudorese, insônia, mudança nos hábitos alimentares, né? Ou a pessoa come demais, ou a pessoa não sente fome, não tem vontade de comer. Mudanças nos hábitos intestinais, pode dar diarreia, enfim, dependendo do quanto essa ansiedade está presente, né? Ela pode gerar, inclusive, algum estado de estresse físico promovido pelo estresse mental. E aí o corpo ele entra num estado de exaustão, ele não aguenta, e quando normalmente o corpo está muito sobrecarregado e a mente não consegue organizar todas essas ideias de medos e inseguranças, o corpo ele acaba sendo sobrecarregado na tentativa de ajudar, né, nessa elaboração mental que está naquele momento dificultada. Não dá para saber exatamente se é uma sensação do corpo que gera um pensamento ruim ou se o pensamento ruim que gera uma sensação ruim no corpo. Mas o quadro da ansiedade demonstrada pelos pensamentos e pelo mal-estar físico é muito comum, né, entre os atletas. Então, resumindo, o estado de ansiedade cognitiva ele diz respeito ao grau em que a pessoa se preocupa ou tem pensamentos negativos
enquanto o estado de ansiedade somática refere-se às mudanças de momento a momento na ativação fisiológica percebida. O estado de ansiedade somática não é necessariamente uma mudança na ativação física da pessoa, mas sim a sua percepção, né, dessa mudança. E também pesquisas recentes sugerem que a existência de um controle percebido ou componente de regulação do estado de ansiedade, que é o quê? Que é o grau em que a pessoa acredita ter os recursos e a capacidade de enfrentar os desafios, e também é também um elemento importante do estado de ansiedade, porque a capacidade de controlar esse estado de ansiedade acaba não permitindo que ele atinja aquele atleta negativamente, né? Então, resumindo, a ansiedade ela tem um componente de pensamento, como preocupação e apreensão, que é a ansiedade cognitiva, e também apresenta um componente de ansiedade somática, que é o grau de ativação física percebida. Já o traço de ansiedade, ao contrário do estado de ansiedade, ele faz parte da personalidade da pessoa já. Ele vai influenciar no comportamento que ela tem quando ela percebe diversas circunstâncias ameaçadoras que podem não ser de fato perigosas, tanto física como psicologicamente, mas para a pessoa vai ser, né? Então o livro ele também divide o traço de ansiedade em 3 componentes, que incluem o traço de ansiedade somático, que é o grau em que uma pessoa costuma perceber sintomas físicos aumentados, como tensão muscular. O traço de ansiedade cognitivo, que é o grau em que uma pessoa costuma se preocupar ou tem dúvidas sobre si mesma, né? E a ruptura de concentração, que é o grau em que a pessoa costuma ter a concentração interrompida durante uma competição. Então, eu trouxe aqui algumas ressalvas do livro que eu achei importante trazer sobre o traço de ansiedade. São o seguinte: o traço de ansiedade é uma disposição comportamental de perceber como ameaçadoras circunstâncias que objetivamente podem não ser perigosas e de, assim, responder a elas com estado de ansiedade desproporcional. Pessoas com traço de ansiedade elevado costumam ter mais estado de ansiedade em situações de avaliação e naquelas altamente competitivas, comparando as pessoas com traço de ansiedade mais baixo. E também em atletas, traço de ansiedade elevado e baixa autoestima estão relacionados em níveis mais altos de reações do estado de ansiedade. Então eu trouxe aqui um resuminho do livro, que ele mostra bem as relações que a gente acabou de ler, né? A gente acabou de ver, começando com o traço de ansiedade, que ele coloca ali um resuminho. Trata-se de uma disposição adquirida que predispõe uma pessoa a perceber como ameaçadora uma ampla variedade de circunstâncias que objetivamente não são perigosas e a responder a elas com níveis desproporcionais de ansiedade, aumentar, né, aquela situação para pior, no caso, na cabeça dela. Já o estado de ansiedade, alterações de momento a momento em sentimento de nervosismo, preocupação e apreensão associados com a excitação do corpo. E aí, dentro do estado de ansiedade, a gente tem o estado de ansiedade cognitiva, de ansiedade somática e a percepção do controle do estado de ansiedade. Cognitivo, alterações de momento a momento nas preocupações e nos pensamentos negativos. Somático, alterações de momento a momento na ativação fisiológica percebida. E percepção do controle do estado de ansiedade, o grau em que a pessoa tem os recursos e a capacidade de enfrentar os desafios, conseguindo controlar, né, a ansiedade. Agora, pensando bem a fundo assim, em relação à ansiedade e desempenho, o livro ele traz que vários psicólogos do esporte e do exercício eles estudam a relação entre ansiedade e desempenho, né, há décadas, mas ainda não chegaram a conclusões definitivas. Mas esclareceram aspectos do processo que tem várias implicações para ajudar as pessoas a reagirem e a terem um melhor desempenho, né, ao invés de abater
e atuarem mal nas competições. Como, por exemplo, no livro tem vários... como eu posso dizer? Várias conspirações ou estudos que mostram o resultado, mas daí vem outro estudo e bate de frente, sabe? Então eu resolvi trazer o modelo de Jones como um exemplo. Jones, ele foi um psicólogo inglês do esporte que demonstrou, junto com outros colaboradores, que a interpretação dada pelo indivíduo aos sintomas de ansiedade é importante para entender a relação entre ansiedade e desempenho. As pessoas elas podem entender os sintomas de ansiedade tanto como positivos e úteis para o desempenho, tornando essa ansiedade facilitadora, como negativos e prejudiciais para o desempenho, tornando essa ansiedade debilitante. Para entender totalmente a relação ansiedade-desempenho, eu preciso examinar tanto a intensidade da ansiedade da pessoa, o quanto que ela está ansiosa, né? E quanto a direção dessa ansiedade, a interpretação dessa pessoa, dessa ansiedade como sendo facilitadora ou debilitante para o desempenho. O Jones e os colaboradores, né, eles tentaram que perceber a ansiedade como facilitadora leva a um desempenho superior, enquanto percebê-la como debilitante leva a um desempenho insatisfatório. Jones, em 1995, ele também desenvolveu um modelo de como a ansiedade facilitadora e a ansiedade debilitante se manifestam, né? Que eu já vou mostrar agora. Aqui ele mostra, né, o que eu acabei de dizer. Eles demonstraram que a interpretação dada pelo indivíduo aos sintomas de ansiedade é importante para entender a relação ansiedade e desempenho. Por exemplo, uma competição ali estressou. Diferenças individuais entre os atletas, mais um estressor. Diferenças individuais, traços de ansiedade e autoestima. Se a autoestima não tá boa, o desempenho já não vai ser tão bom, né? Porque a autoestima vai prejudicar no desempenho. Mas se aquela pessoa tiver o controle dessa ansiedade, controle, sim, tem controle, isto é, expectativas positivas de capacidade de enfrentar, realização do objetivo, sintomas interpretados como facilitadores, vai ajudar ainda mais no desempenho, porque a pessoa soube controlar. Mas caso não, isto é, expectativas negativas de capacidade de enfrentar, realização do objetivo, ou seja, sintomas interpretados como debilitantes, a pessoa não vai se sair tão bem como ela sairia se interpretasse essa ansiedade, se tivesse controle sobre essa ansiedade, né? Então, visto tudo isso, eu trouxe esse artigo presente na Revista Brasileira de Educação Física e do Esporte, publicada na edição de julho de setembro de 2016, que tem como título Competição na Dança Clássica, um fator ansiogênico negativo. É um título em questionamento, né? Pensando, seria mesmo a ansiedade um ponto tão negativo assim? Como a gente acabou de ver, se a pessoa tem controle, pode ser que não, né? Pode ser que ajude. E esse artigo eu pesquisei no periódico CAPES. Então, o objetivo desse artigo foi investigar os efeitos da ansiedade competitiva no desempenho de bailarinas. A hipótese inicial do artigo foi a ansiedade pré-competitiva pode influenciar negativamente a performance de bailarinas frente a uma competição. Essa foi a hipótese, antes de aplicarem os questionários. Participaram do estudo 22 bailarinas com idade entre 18 a 30 anos, praticantes de dança clássica por pelo menos 2 anos, e a coleta de dados foi realizada por meios
por meio de avaliações psicométricas realizadas em momentos distintos, pré-competitivo, competitivo e pós-competitivo. Eu não falei aqui, mas os autores são Giovana Silvana Fogaça Leite, Marco Túlio de Mello, Hanna Karen Moreira Antunes, da Universidade Federal de São Paulo. Aqui o inventário de ansiedade e traço. Como a gente pode ver, né? Tenho vontade, gostaria de poder ser tão feliz quanto os outros parecem ser. Sinto-me bem, sinto-me seguro, evito ter que enfrentar crises ou problemas. Tá falando mais da personalidade da pessoa, como a gente pode ver lá em cima o que é o traço de ansiedade, né? Aqui a gente tem o inventário de ansiedade estado, que é o que a pessoa está sentindo naquele momento. Então a gente já pode ver, só vendo as questões ali, né? Sinto-me calmo, sinto-me seguro, estou tenso, sinto-me à vontade. É o que a pessoa está sentindo naquele momento. Então esses inventários, né, esses questionários foram aplicados para essas bailarinas. E aqui a gente tem os resultados daí. A variação da ansiedade segundo o questionário de estado. Desculpa. Mesmo que a ansiedade ela seja percebida como negativa ou desagradável, nesse estudo não influenciou necessariamente o desempenho de forma negativa, né? Nesse caso. A partir dos resultados que a gente está vendo agora, a gente pode ver que as bailarinas elas competem em nível avançado, visualizam a competição como um desafio, uma situação ameaçadora, porém elas olham com diversão, né, para isso. Para elas é divertido e interessante estar ali. Assim ocorrendo alterações relacionadas ao nível de excitação e percepção de ameaça, o que talvez seja um fator que impulsione o desempenho, né? Faça o desempenho delas melhorar ao invés de piorar. Isso tem relação com o que a gente acabou de ver, né? No modelo de Jones, onde essas bailarinas elas entenderam os próprios sintomas de ansiedade como positivos, ou seja, eles foram facilitadores nesse caso. E esses autores eles concluíram que, de acordo com os resultados encontrados, né, ocorre um aumento da ansiedade momentos antes da competição, não sendo capaz de diminuir o desempenho das bailarinas. O estudo ele indica que aconteceu um equilíbrio entre o aumento da ansiedade estado e a diminuição do humor ansioso, que faz com que as bailarinas tenham um aumento, né, da tensão e da ansiedade. Alterações da percepção ansiosa. Porém, permanecem centradas à tarefa que elas vão realizar, sem alterações da percepção cognitiva, ou seja, elas tiveram controle sobre a ansiedade. Tais alterações são, de fato, oriundas da competição, uma vez que o passar do evento, os níveis de ansiedade, eles retornam a seus valores anteriores, né, iniciais, como a gente pode ver. E esse estudo foi basicamente isso. Aqui eu trouxe uma curiosidade, que de acordo com os dados apresentados pela OMS e da Organização Pan-Americana da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 9,3% da população ansiosa. Sabendo disso, eu trouxe um videozinho pra gente assistir, pra relaxar. Faça o que o vídeo pede, tá bom?